aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, pelo seu casamento, eu queria compartilhar com você uma palavra que diz: atitudes do marido e da mulher. Preste atenção, filho. A palavra do Senhor é muito clara quanto à atitude que Deus espera de cada cônjuge. Não são deveres opcionais, são mandamentos claros do Senhor. Não é possível desempenhar os papéis que estudamos anteriormente sem uma atitude correta no coração. Por isso, vamos ver quais as atitudes a palavra de Deus requer do marido e da esposa. Preste atenção. Certa vez um homem foi ao médico depois de ter tido um ataque do coração. O médico chamou a esposa do homem e lhe disse que a única forma de prevenir o outro infarto, que certamente seria fatal, era remover todo tipo de estresse na vida do seu marido. O médico então deu a ela uma lista de coisas que ela tinha que fazer para reduzir o estresse do marido e mantê-lo vivo. 3 deliciosas refeições todo dia, fazer o trabalho da casa, nunca discutir ou discordar, estar disponível para o romance toda noite. No caminho para casa, o marido perguntou à sua esposa o que o médico havia dito. A esposa pensou por um momento e então lhe disse: o médico disse que você vai morrer logo. Quando falamos de deveres e resistências, se levantam. A postura comum é anotar os deveres uns do outro, viver cobrando o cumprimento, mas não cumprir com os próprios deveres. A nossa obediência é, antes de tudo, a Deus, e não depende se o outro está ou não cumprindo a parte dele. O marido não ama a esposa porque ela é amável, mas porque é a ordem de Deus, ordem do Senhor. E a esposa não se submete apenas quando concorda com o marido, mas por ser um mandamento divino. Uma vez um homem perguntou ao seu amigo por que ele nunca tinha se casado. Estava procurando uma mulher perfeita, foi a resposta dele. Mas certamente você deve ter encontrado pelo menos uma garota com a qual você quis casar. Sim, uma vez, disse ele. Ela era uma garota perfeita em todos os aspectos. E por que vocês não se casaram? Perguntou o outro. Bem, ela estava procurando um homem perfeito. Nessa hora, eu quero compartilhar com você sobre as atitudes da mulher. A primeira delas fala de submissão ao marido. A base do comportamento do homem e da mulher está na satisfação, e não das suas necessidades mais básicas e profundas. A necessidade básica da mulher é segurança, mas a do homem é de significado. Uma mulher sábia vai saber respeitar isso e ajudar o homem a ter o valor e significado. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas a seus maridos. Em que consiste, pastor, a submissão das esposas? O texto de Efésios diz que o marido é o cabeça, consequentemente, a esposa é o corpo. Essa ilustração realça a necessidade da mulher de não ser independente, de ser independente e ignorar a cabeça. Sendo o corpo, a mulher não deve agir antes do marido, tomando-lhe a dianteira. Isso é um tipo de convulsão. Quando um membro age assim, sem controle da cabeça, também significa que ela não deve retardar, ou seja, fazer cera, recusando-se a agir quando a cabeça lhe dá um comando. Mas o membro não pode responder ou responde lentamente, tipo
paralisia. O alvo final é a ação coordenada entre a cabeça e o corpo. Em Colossenses capítulo 3, verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Deus é um Deus de ordem, e para que haja ordem, ele estabeleceu o princípio da autoridade. Esse princípio está presente em todas as relações humanas. O seu propósito estabelece paz e harmonia. Todo empreendimento só é possível se houver uma liderança ou uma chefia. Isso não significa que os liderados sejam inferiores. O mesmo acontece na família. Deus estabeleceu o homem como líder para que o seu propósito seja alcançado. No coração de Deus, a autoridade não é uma questão de hierarquia, mas de função. Se a mulher deseja se submeter ao seu marido, ela precisa lançar fora todos os conceitos distorcidos que o mundo ensina sobre submissão. A submissão ao marido é uma ordem de Deus à esposa. No reino de Deus, toda autoridade é reconhecida, não é imposta. Assim, não é o marido que impõe a sua autoridade, mas a esposa que espontaneamente se submete. Todavia, muitas esposas só admitem submeter aos seus maridos se eles forem perfeitos. Lembre-se que uma esposa perfeita é aquela que não espera um marido perfeito. A submissão acontece quando percebemos a autoridade de Deus. A verdadeira submissão não é algo externo, mas é uma atitude interior do coração. É uma submissão, antes de tudo, ao Senhor, presente na vida do marido. A submissão não anula a mulher. Na verdade, a submissão dá à mulher condições de cumprir o seu papel. A submissão não implica que ela não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família. Ela não tem que dizer sim para tudo. Ela é ajudadora. Portanto, deve opinar, concordar, discordar, mas sempre deve mostrar uma atitude de submissão ao marido. É ter disposição para deixar as decisões finais em suas mãos, sem amargura e nem rebelião interior. A submissão não rebaixa a mulher. Deus é bom. Ele quer que a mulher esteja coberta e protegida sob a autoridade do marido. A submissão não rebaixa a mulher, mas na verdade protege. O alvo de Deus é que a mulher não seja sobrecarregada, nervosa, mas tranquila e feliz. A submissão da mulher não a faz inferior. Jesus, sendo igual ao Pai, se submeteu a ele em tudo. A mulher não é menor, nem o homem é maior. São iguais, mas as funções são diferentes segundo o plano de Deus. A mulher deve ser submissa em tudo. O marido é responsável por todas as áreas da vida familiar. Efésios 5:24. A mulher só deve desobedecer o marido se ele lhe der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus, conhecida nas Escrituras. Se ele a obrigar a pecar ou deixar o Senhor, nesse caso, ela deve obedecer a Deus e não o marido, lá em Atos 4:19. A submissão é sempre absoluta no coração, mas a obediência é relativa. Existe uma hierarquia de autoridade. Primeiro a autoridade de Deus, depois das Escrituras, depois da consciência, só depois, afinal, a autoridade do marido. Uma mulher não deve se submeter ao marido se ele lhe dá uma ordem contrária que os níveis mais elevados da sua consciência. Não confunda, porém, consciência com opinião. Em questão de opinião, a mulher deve ser completamente submissa ao marido. A mulher está desobrigada se o marido resolve interferir na sua relação com o Senhor Jesus. Ela não pode negar a fé por sujeição ao marido. Ela deve fazer tudo, exceto isso. Quando uma esposa considera que o marido crente está abusando da autoridade, ela deve falar-lhes a só, com respeito e com mansidão. Se ele não escuta, deve-lhe falar novamente diante dos irmãos espirituais e maduros.
lá em Mateus capítulo 18, no verso 15 ao 17. As irmãs com os maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Mesmo que o marido não conheça o Senhor, ele deve ser honrado e a mulher deve se submeter a ele. Deve se comportar de tal maneira que ele, vendo o seu comportamento, se converta. A respeito do marido, a esposa respeite o marido. Efésios capítulo 5, verso 33. Não há algo que irrite tanto o homem como o desrespeito, a arrogância da mulher. Atitudes de respeito devem revestir a mulher de dignidade e elegância, mas a arrogância e grosseria rebaixa e faz ela vulgar. A mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela engrandece, faz como um príncipe diante dos demais. Como a mulher pode demonstrar respeito ao marido, pastor? Eu quero te falar pelo menos de 6 maneiras. A primeira, honre o seu marido, elogie ele publicamente. Jamais exponha ou manifeste desprezo a ele. Jamais fale dele na sua ausência, depreciando ou ridicularizando na presença de outros. Quem respeita o seu marido, a si mesmo se respeita. Reforce a autoridade do marido no lar. Não diminua diante dos filhos e nem despreze por nenhuma razão. A mulher é responsável por ensinar os filhos, por exemplo, a honrar e a respeitar o pai. A mulher também honra o marido se arrumando para ele. A mulher se arruma para ser atraente e é bem aceita. Deus mesmo viu a criação da mulher de beleza e formosura. Assim a mulher honra o seu marido, procurando se manter atraente para ele. É bom manter-se jovem, bonita, quanto possa. Cuidar do corpo, fazer ginástica, cuidar dos cabelos, vestir-se bem com simplicidade. Não tente ensinar coisas de forma confrontativa. Não conte tudo, a Bíblia, ao seu marido, nem quando ele perguntar. Não procure convertê-lo falando o tempo todo na mente dele. Não coloque-se como sua discipuladora ou mentor espiritual. Nem se posicione como um líder na igreja, na sua vida. Outra coisa, proceda de forma transcendente para com ele. Pedro diz claramente que os maridos serão ganhos vendo o comportamento das esposas. A palavra de Deus em 1 Coríntios 9, no verso 19 ao 23, mostra que a mulher deve agir de forma inteligente e astuta. Mesmo sem ser do mundo, ela pode acompanhar o marido em situações que o exigem. Seja uma boa dona de casa. A mulher precisa ser sensata em seu comportamento para com o marido. Talvez precisa também de uma boa ser dona de casa. Isso envolve também aspectos como a decoração da casa, asseio, uma boa comida, controle da finança doméstica. Para agradá-lo em tudo, a mulher não pode ser egoísta. Ela deve procurar o prazer do seu marido. Seja cortês em palavras e maneiras. O respeito se manifesta da forma de falar, no tom de voz, nos modos, no gesto, olhar. Também a maneira de atender ao marido, de escutá-lo, de obedecê-lo. Atitudes erradas da mulher. Não é da vontade de Deus que a mulher seja subjugada, humilhada pelo homem. Sabemos que as mais fiéis seguidoras de Jesus foram as mulheres. Os homens o negaram, mas aquelas mulheres estiveram com ele até o fim. Sabemos que a valorização delas é algo recente na história. Só em 1920, a mulher passou a votar nos Estados Unidos. Só em 1971, na Suíça. Até a década de 60, as mulheres não podiam assinar contratos de aluguéis, obter crédito no banco sem aval do marido. Hoje, mais de 30% dos médicos são mulheres, além dos 50% de advogados, mais da metade dos professores deste país. A mulher em todos os níveis e funções, na política, nas empresas, universidades. Penso que isso é bom, mas nem todas as mudanças foram positivas. Assim como os homens, as mulheres possuem mitos sobre a feminilidade. Muitas não estão claras a respeito da sua feminilidade e são presa fácil para os mitos disseminados pela mentalidade mundana da televisão e filmes de Hollywood.
Eu quero mencionar apenas dois. O mito de que mulher só realiza-se trabalhando fora de casa. Algumas mulheres buscam independência pessoal, têm os seus próprios objetivos, as suas próprias amizades, seu próprio dinheiro, buscam a sua própria realização e dão prioridades à sua profissão. Não compartilham de certas áreas da sua vida, fazendo seus próprios programas. Não se interessam muito pelos projetos e atividades e amizades do marido. Quando isso acontece, é óbvio que o casamento está no caminho errado. O perigo é evidente. É necessário revisar a fundo. Procure as causas e corrigi-los com a ajuda de Deus. O casamento é uma unidade total. Os dois são uma só carne. O mito de que a mulher vive sozinha e diz não precisar do homem. Normalmente, a mulher tem a imagem de vencedora, mas é grosseira e mandona. Quando tais mulheres se casam, querem assumir a liderança da família e anulam o marido. Elas querem dirigir tudo, ter sempre a última palavra. Não dão valor à opinião do marido. A mulher, porém, não foi feita para levar a carga. Assim, ela arruina o marido, além de sobrecarregar a si mesmo. Ela quebra a ordem de Deus. Ela acaba ficando alterada, nervosa e não conhece o descanso da submissão. Tudo isso produz uma família infeliz, filhos criados com maus exemplos, que vão repetir os mesmos erros quando estiverem nos seus próprios lares. Por isso eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, eu falei das atitudes da esposa, mas eu vou gravar um novo áudio falando das atitudes do homem. Por isso, eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero orar por aqueles que têm o casamento destruído, que o Senhor possa restaurá-los. Por isso, nessa hora, eu quero orar por cada um dos casamentos que estão desfeitos, do José Coutrinho, da Guiomar, da Rainara, do Everson, do Celso, da Amanda, do Tiago e da Miriam, do Ricardo e da Érica, do Rubens Júnior e da Aline Nogueira. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nessa hora, oramos, Pai, pelo Carlos Júnior, pela Dinha Alves, para que os seus casamentos sejam restaurados. Nós oramos sempre declarando a palavra de Deus, que a palavra de Deus se manifeste no coração deles. Livra eles da briga, livra eles, Pai, de todo o mal, livra de toda a armadilha, cilada do inferno. Que esses casais tenham a palavra de Deus no seu coração. Nós oramos abençoando cada casamento, declaramos sabedoria, declarando provisão do céu. Abençoa, Pai, cada casal que está ouvindo essa palavra, que eles sejam guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar. Se você foi abençoado e deseja abençoar o nosso ministério, nós também podemos ser abençoados. Nós fornecemos cestas básicas para as pessoas e levamos elas a ter um encontro com o Senhor. Se Deus falar ao seu coração, se você quiser nos ajudar, fale comigo. Eu vou te enviar um número do Pix para que você possa ajudar o nosso ministério. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.